Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e nesse episódio vamos revisitar algumas falas e aprendizados sobre o universo da inovação social. Nesses 6 anos de Inova Social, muitos convidados e projetos passaram pelos conteúdos diários da plataforma, mas também muita coisa mudou. Então, nesse 100º episódio do nosso podcast, vamos atrás da resposta para a pergunta: depois de 100 episódios, afinal, o que é inovação social? Um ponto que aprendemos sobre inovação social é que o conceito principal desse campo ele busca reunir duas práticas: as antigas, como o desenvolvimento sustentável e a filantropia, com novas iniciativas, como os créditos de carbono e os empréstimos coletivos. Essa mistura de prática é um reflexo de um novo mundo que nós vivemos nas últimas 2 décadas. Quando a Inova Social surgiu, o Acordo de Paris, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tinham apenas alguns meses de vida. Vimos em pouco mais de meia década as discussões em torno dos impactos sendo colocadas no centro das decisões diárias. Quando Jeremy Desir, ex-executivo do banco HSBC, publicou a sua Carta Aberta à Humanidade, afirmando que o capitalismo está morto, isso não foi nenhuma novidade para quem já acompanhava o campo da inovação social. Jeremy escreveu: "O capitalismo está morto. E embora essas terras virgens que estão prestes a serem esmagadas, essas vidas frágeis que estão prestes a se afogar, possam nunca ver seu futuro florescer, o capitalismo está realmente morto em sua essência, como um conceito e uma força estruturadora dos nossos afetos. Quanto mais cedo soltarmos nossas armas com humildade diante dessa realidade inevitável, mais densamente a vida terá chance de se regenerar em sua diversidade." A carta, vale dizer, ela é muito bem embasada em dados. Então, para quem quiser ler ela na íntegra, não esqueça que aqui na descrição do episódio nós vamos deixar todos os links que foram comentados por aqui. E aí você pode entrar no post do Inova Social e ler ela na íntegra. Eu quis trazer mais esse pedacinho para a gente poder discutir um pouco mais. Porque a carta, além de ser algo polêmico, ela também era um desabafo de um executivo com anos de mercado que via a pífia resposta dos grandes bancos à crise climática e o futuro da sociedade. Pouco mais de 3 anos após a carta, vemos as diretrizes de ESG, sigla para Governança Ambiental, Social e Corporativa, ditarem a grande parte dos investimentos dentro dos mesmos bancos citados por Jeremy. Mas ok, se o capitalismo está morto, então qual modelo restou? E aí, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu indico o livro Impacto, um novo modelo de capitalismo para gerar mudanças verdadeiras no mundo, do empresário egípcio-britânico Sir Ronald Cohen. Outro ponto que mudou nos últimos anos foi a relação em torno da filantropia. Vimos ela não só ganhar espaço dentro das grandes empresas, como também dividir espaço com os negócios de impacto. E nesse ponto eu quero resgatar uma fala da Graciela Hoppenstein, coordenadora executiva da Rede Filantropia para a Justiça Social, no nosso podcast número 25. Eu acho que, na verdade, temos que um pouco sair da lógica da escassez para a lógica da abundância, né? Não é porque existam os negócios sociais que não vai existir a filantropia corporativa, né? Eu acho que são coisas que podem conviver, não necessariamente todas as empresas estão interessadas em negócios sociais ou têm a capacidade de desenvolver negócios sociais, né? Então, eu acho que os negócios sociais chegaram para ficar, são iniciativas super importantes, inclusive também para criar estratégias de sustentabilidade, que isso também é bastante preocupante, por parte das organizações da sociedade civil. Muitas organizações da sociedade civil hoje estão entrando nos negócios sociais, como, por exemplo, produção de compostagem, instalação de placas solares, enfim, criando mecanismos, de alguma forma, de mobilização de recursos para serem investidos nas comunidades. Então, eu acho que aí vai se criar uma série de dinâmicas com as quais a gente tem que dialogar, com as quais a gente, de alguma forma, existem pontos de contato com a filantropia, porque se o negócio social cria lucro, né, para uma causa, para transformar um determinado território, para, de alguma forma,
entrar em alguma causa, Uhum. o lucro desse negócio tem que ser revertido na comunidade, né? Sim. Então, aí que a filantropia poderia entrar também, né? Porque a gente tem que sair um pouco dessa lógica do lucro tradicional quando a gente está falando dos negócios sociais. Então, há ali um caminho que nós também queremos trilhar entre, digamos, o negócio social e a filantropia, porque existem interfaces para isso, né? Uhum. E, na verdade, isso não impede, ao contrário, isso vai complexificando o campo, vai fortalecendo o campo, quanto mais iniciativas a gente pode ter no Brasil. Então, não temos que pensar que os recursos são escassos. Os recursos são muito grandes no Brasil. A questão é que eles possam ir direcionados para onde tem que ir, né? E não ficar sempre no mesmo lugar. Tem que ser distribuídos. Quando falamos em democracia, para nós, também tem a ver com a democratização do acesso a recursos. Porque se nós pensamos que vivemos num mundo capitalista, né, Uhum. o recurso tem que chegar a todos e a todas, né? O recurso também é um meio, né, para, de alguma forma, estar garantindo a democracia, né? Democracia no sentido do acesso a recursos também, né? Recursos financeiros, recursos naturais, etc, etc. Então, não vejo uma concorrência, vejo que a gente tem que trabalhar na linha da complementariedade e ver como a gente pode dialogar entre negócio social, né, e a filantropia. Outra que também falou sobre as mudanças da filantropia e as doações no Brasil foi a Andrea Wolf-Buttel, consultora associada do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, no nosso episódio número 69. Muita coisa se manteve e algumas coisas se modificaram, né? O que o Brasil Giving Report mostra sobre o doador brasileiro, né? Ele mostra que nós somos um povo solidário, que gostamos de nos envolver com ações solidárias, gostamos de doar bens, dinheiro, gostamos de fazer trabalho voluntário. E uma grande parcela da população se envolve com esse tipo de atividade, mais ou menos 3/4 da população se envolve em ações sociais. O brasileiro doa bastante para a igreja, a religião é, digamos, uma causa muito sensibilizadora entre os brasileiros. Tem uma coisa muito interessante que foi constatada pelo o Brasil Giving Report, é que os mais pobres doam proporcionalmente mais do que os mais ricos, proporcionalmente, claro, como parcela de sua renda. Os mais pobres doam, em média, 1,2% de sua renda, enquanto os mais ricos doam 0,4%, ou seja, 3 vezes menos. Proporcionalmente, as camadas mais pobres são mais generosas. Eu já falei que a religião é uma causa que sensibiliza muitos brasileiros, mas as crianças e o combate à pobreza são o que vem em seguida. E uma outra coisa curiosa é que o brasileiro gosta de doar em dinheiro, ou seja, em dinheiro físico, dando dinheiro, notas, moedas. Claro que com a pandemia isso pode ter sofrido uma transformação e deve ter realmente sofrido. E para fecharmos esse bloco sobre filantropia, outra pessoa que passou pelo podcast do Inova Social falando sobre as mudanças desse campo foi a Inês Laffer, diretora do Instituto Betty Jacob Laffer, idealizadora do Confluentes e atual presidente do Conselho do GIF. Eu destacaria, acho que duas coisas sobre esse momento peculiar que a gente está vivendo, que é a pandemia, e que eu acho que não é só a pandemia, né? A pandemia somada a um conjunto de crises que a gente vem experimentando, que eu estava falando, a crise das instituições, acho que a gente está num momento de ameaça à democracia mesmo, né? Acho que estamos vendo aqui essa semana uma proposta de afrouxamento da legislação eleitoral, um ataque ao nosso sistema de votação eletrônico, enfim, então acho que a gente realmente, somada à crise da Covid, tem essa crise, acho que a gente tem um momento também de clara, enfim, efeito das mudanças climáticas essa questão das mudanças climáticas e do meio ambiente também muito colocado na pauta e a gente tem vivido isso na pele, né? Com chuva preta em São Paulo, com dia preto, com mudanças, com
né, mudanças de temperatura grandes. Então, eu acho que a gente também, assim, além disso, além de todas essas coisas que a gente já vinha vivendo, a gente tem a pandemia, tem a crise da democracia, tem os desafios econômicos, tem os desafios do mundo do trabalho. Então, a gente realmente não está num momento simples, né? E aí eu acho que, só queria retomar aqui um pouco o que você falou, porque eu acho que a gente tem duas camadas. A gente tem a camada do que cada indivíduo pode fazer, né? E aí é isso mesmo, posso me envolver com filantropia, posso pensar no meu voto, posso pensar na minha participação, enfim, acho que tem muitos caminhos que as pessoas podem encontrar, e tem os caminhos institucionais do lugar onde cada um está, né? Porque é óbvio que o governo tem o seu papel no desenvolvimento social. A gente tem um país que conta com um arcabouço de políticas públicas de atendimento de saúde, educação, de assistência social, enfim, a gente tem um marco legal importante e acho que a gente não deve jogar fora isso, muito pelo contrário, acho que a gente deve trabalhar para que a gente aumente a garantia de direitos e não diminua, mas acho que a gente, como GIF, como instituição, eu vejo que para mim, o primeiro desafio é garantir esse lugar legítimo da sociedade civil organizada como um ator presente e importante na discussão sobre políticas públicas e sobre o bem público, que é muito esse espaço do investimento social e da filantropia. E acho que a gente não está num momento de valorização da sociedade civil. Então, acho que todas essas ações que a gente vem fazendo ao longo da pandemia tem a ver com isso também, tem a ver com mostrar que, olha, muita coisa só foi feita e só funciona porque temos sociedade civil organizada. E vai desde a doação da cesta básica até a pressão para que você não mude uma legislação ou que você aprimore uma legislação. Bom, agora que a gente já passou pelas mudanças do capitalismo e da filantropia, um outro ponto importante que vem construindo a discussão em torno da inovação social são os negócios de impacto. Mas para isso, eu quero revisitar 2 trechos de podcasts anteriores para explicar um pouquinho melhor do que é negócios de impacto. O primeiro deles é com a Ana de Souza Aranha, diretora da Quintessa. Tem uma questão de conceito, né? Em relação ao que são os negócios de impacto. Sim. Então, a gente perguntou para as iniciativas qual definição elas usavam no seu processo de seleção. 38% respondeu a Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil, que foi um documento criado em 2015 pela Força Tarefa de Finanças Sociais. O Quintessa, inclusive, participou desse momento. Aliás, a gente já fez um podcast aqui sobre a Força Tarefa. Acho que para quem está acostumado a ouvir o podcast já ouviu. Para quem ainda não conhecia o podcast ou é a primeira vez por aqui, a gente vai colocar todos os links aqui na descrição. Mas foi um bate-papo bem legal sobre Força Tarefa, que eu acho que explica um pouco esse documento que você está falando. Legal. Então, o que é legal disso é que mostra como a ideia da carta era ser, de fato, esse marco em que trouxesse uma definição comum, né, que todos os atores do setor pudessem usar. Então, 38% das iniciativas, de fato, usam a carta como a definição de negócio de impacto e 53% usa uma definição própria. Tá. Então, é um número que ele é positivo no sentido de mostrar que teve uma evolução, mas deixa claro ainda essa questão de que uma maioria ainda usa uma definição própria de o que entende por negócio de impacto, né? E dentro disso, um dos eixos é uma visão de se pode-se ou não distribuir dividendos, né? Então, sim, até pela linha do que o Yunus prega, até explicando para todo mundo, né? A carta de princípios de negócios de impacto, ela deixa isso como uma questão em aberto, então de que os negócios podem ou não distribuir dividendos, e a linha que se segue, né, como o do Muhammad Yunus, defende que o lucro deveria ser reinvestido 100% no negócio, né, que não deveria ter distribuição de dividendos.
Já que a Ana citou a Força-Tarefa de Finanças Sociais, nada melhor do que a gente resgatar um trecho do nosso podcast número 8, onde conversamos com o Diogo Quitério, do ICE, sobre o que foi essa iniciativa. Bom, Vitor, a Força-Tarefa trabalha com duas crenças. Uma primeira é que existem modelos de negócio que conseguem resolver problemas sociais. Até alguns anos atrás, a gente delegava a resolução de problemas sociais ou para uma agenda do governo, com as suas políticas públicas, ou para uma agenda de filantropia, né, do investimento social privado das grandes empresas. O que acontece é que o contexto social hoje ele é tão complexo, né? Os desafios, os problemas de saúde, educação, moradia, eles são tão interconectados que a gente precisa de mais recurso e mais atores trabalhando para a resolução desses problemas. Então, a Força-Tarefa acredita que existem hoje modelos de negócio que podem resolver problemas sociais e esses modelos de negócio conseguem atrair um capital novo para esse campo social. A gente deixa de falar especificamente em doações, na filantropia, para tentar atrair um capital que hoje estava concentrado no investimento em grandes empresas para trabalhar com empresas que têm na sua missão a resolução de um problema social. Então, a gente trabalha com contexto social complexo, com tecnologias inovadoras, com a existência de capital e de pessoas que estão mobilizadas para gerar impacto, mas também com uma perspectiva de negócio e principalmente com uma agenda coletiva, porque as pessoas entenderam e as organizações estão entendendo que elas precisam trabalhar em conjuntos para resolver esses problemas coletivamente. E já que esse episódio é especial, eu quero contar um pouquinho para vocês de bastidores. Para a gente fechar esse bloco sobre negócios de impacto, eu quero relembrar um projeto que passou pelo nosso podcast e que exemplifica bem tudo isso que foi falado pela Ana, pelo Diogo, mas também foi um dos momentos mais emocionantes do podcast do Inova Social. Foi quando eu conversei com o Thiago Souza, fundador do Sofia, uma plataforma de educação que tem como objetivo transformar a vida das pessoas em situação de rua. O Thiago contou um pouquinho dos resultados da plataforma e mostrou a história da norte-americana Meg. Escuta aí. Assim, o estereótipo do morador de rua do Brasil é diferente do dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil você tem muito mais essa lógica de um tipo de vício que leva a pessoa para a rua. Aqui é um pouco menos, ainda mais nas grandes cidades que nem essa. O morador de rua pode ser uma pessoa que parece com uma outra normal, só que não tem onde dormir. Então virou morador de rua. Mas sim, também se você fosse representar num picture, seria um afro-americano, mal arrumado, que, sei lá, não parece ter potencial. A Meg, ela não tem essa cara, né? Então, ela não tem essa lógica. A Meg, ela, igual talvez 15% dos moradores de rua, ela é branca e tem cara de branco europeu. E, então, para ela, é até um pouco mais difícil ser morador de rua, porque ela não é aceita pela população que mora na rua. Ela é bem excluída nesse aspecto. Mas a Meg vem de uma família onde ela foi abandonada quando nasceu. Ela foi para um orfanato, viveu nesse orfanato ao longo da vida inteira. Foi casada com um marido que abusava dela, então o marido abusava dela e abusava do filho. Então ela viveu um bom número de anos dentro dessa situação e viu o filho sendo abusado pelo marido ao longo da vida inteira. Esse filho cresceu, casou, teve um filho, só que ele veio com essa mancha ao longo da história dele que em algum momento fez com que ele se matasse. Esse filho dele, então o neto dela, alguns anos depois, tendo conhecido a história do pai e também vivido com essa mancha ao longo da vida, também se matou. Então, quando a gente conheceu a Meg, ela tinha vindo de uma história onde foi abandonada quando nasceu, casou com o marido que abusava dela, e quando eu falo abuso, é abuso sexual mesmo, dela e dos filhos. Abusava dela e dos filhos, teve um filho se matando por conta disso e ela se autorresponsabilizava por ter deixado isso acontecer, e teve um neto se matando porque o pai se matou. Então, sobre as costas dela, ela tinha toda uma vida de desgraças, né? Onde ela se culpava por isso. A gente se conheceu, então a gente estava gravando um vídeo de lançamento do Sofia e ela tinha acabado de tentar se matar. Ela não foi bem sucedida nessa tentativa, graças a Deus. Mas ela tinha acabado de fazer isso. E ela estava acabadaça, assim. Não tem nada a ver com a Meg que a gente vê nos vídeos hoje. E aí a gente já conheceu. E ela estava muito aberta de tentar alguma coisa, porque ela não tinha mais nenhuma esperança. Mas no fundo, ela não tinha conseguido se suicidar porque ela realmente queria viver. Só que ela não tinha uma forma de uma linha para onde seguir. Foi daí onde ela conheceu a gente
tratou ela não como uma vítima de qualquer situação, a gente tratou ela como um profissional. Então, ela passou por um processo seletivo, passou no processo seletivo, claro que naquela situação ela estava muito debilitada, então a gente pessoalmente escolheu ajudá-la, mas ela conseguiu passar no processo seletivo, passou no treinamento, começou a dar aula e ela deu mais de 1.000 aulas já. E ao longo desse último ano, teve uma transformação clara na vida dela, tanto em estética quanto em autoestima. E ela começou a lidar melhor com os problemas dela, porque ela começou a ver que ela tinha um potencial, os alunos dela são maravilhosos, eles adoram ela, então ela começou a criar conexões pessoais com um monte de aluno, eles gostam dela, então eles escolhem ela, e ela fica feliz por ser escolhida por alguém, e hoje ela está num outro cenário, ela tem uma casa própria, uma casa legal, ela restabeleceu o contato dela com a família que ela deixou de ter, né? Então, ela tem vários filhos, e aí ao longo da vida ela adotou algumas crianças também, então ela já tinha abandonado tudo isso quando ela foi para a rua, ela voltou à conexão com todo mundo e ela hoje vive com o objetivo de viver. Então ela está bem e tudo isso aconteceu porque a gente deu a chance dela ter um emprego e alguma coisa que fosse meaningful. Eu falei, ouvinte, essa história é emocionante. Mas tem um ponto crucial que eu aprendi nos últimos anos sobre inovação social, que a gente precisa aprender a mensurar o impacto. Se a gente não mensura o impacto, a gente pode correr o risco de não ter histórias como a Meg. Mas eu entendi também, nesses últimos anos, que um grande desafio também está em como fazer isso, em como medir o impacto positivo. E quando eu falo positivo, é porque o negativo ele já é mensurado. A gente tem inúmeros estudos que falam sobre os impactos negativos do ser humano no meio ambiente. Então esse ponto já está mensurado. Mas como a gente mensura o ponto positivo? E para falar um pouquinho mais sobre mensuração de impacto social e teoria de mudança, vamos relembrar um pouquinho do nosso podcast número 42, onde eu conversei com o Daniel Brandão, sócio fundador da Move. Teoria de mudança, de fato, é um trending topic aí geral, muita gente falando disso, e não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global, isso que a gente tem observado, né? E o que é a teoria de mudança? Vamos lá, a teoria de mudança é uma ferramenta, tá? Basicamente é uma ferramenta que ajuda a construir, como eu gosto de dizer, a narrativa de impacto do negócio. Tá? E o que é essa narrativa de impacto? Você vai colocar ali o que você vai fazer, né? Para quem você vai fazer, o teu público, o teu cliente, o teu stakeholder, tem vários nomes para isso, né? O que isso você vai fazer vai gerar em termos de produtos, de outputs, como é chamado, e o que vai chamar em termos, o que vai gerar também em termos de resultado e de impactos, de transformação na sociedade. Então, só que ela coloca isso de uma maneira bastante didática e muito articulada, esses itens todos que eu coloquei, e de uma maneira também sintética, simples, que você visualmente consegue ter uma clara, né, visão do movimento que o negócio quer fazer para transformar uma realidade, para transformar a vida de determinado público ou comunidade. Por isso que eu chamo que é a narrativa de impacto. Outros nomes também que funcionam para as pessoas entenderem isso é a cadeia de valor do negócio, né? Você vai agregando valor, gerando resultados, um resultado causa outro, tem uma relação causalidade muito importante na teoria de mudança. Isso é algo que veio para o campo, né? Não só o campo dos negócios de impacto, mas para todo o campo da filantropia internacional, das ONGs, etc. Ele ocupa uma posição importante. Por que ele ocupa uma posição importante? Aí tem alguns motivos, não cabe analisar todos, mas vamos destacar alguns. Primeiro, ele é simples. Ele ajuda, antes de mais nada, ele é eficiente, ele é efetivo, ele de fato ajuda. Se ele não ajudasse nada, não teria relevância, ninguém ia ligar para essa história. Mas ele, se bem utilizado, ele de fato gera um resultado bacana, né? Que resultado bacana é esse que eu tenho valorizado, e valorizado não do ponto de vista teórico, mas valorizado do ponto de vista das minhas experiências práticas com uma série de empreendedores. Ele ajuda um grupo, um negócio, a criar um alinhamento muito claro sobre qual é a transformação que quer gerar, quais resultados quer gerar, qual de fato é o público primário, secundário e terciário, as principais estratégias para isso.
E quando você tem um grupo alinhado com essa história, a energia do negócio, a energia para andar para frente era completamente diferente, né? Então, ela é muito eficiente nessa história como uma ferramenta. Segunda qualidade que eu teria para ela é democrática. O que significa isso? Ela pode ser feita por todo e qualquer negócio, né? Você pode, com um pequeno estudo, fazer um processo autogerenciado com o teu time. Você não precisa contratar o consultor de não sei o quê, cheio de quilates e medalhas que vai custar $1 milhão, nada disso. Você pode ter uma facilitação externa, o que é muito útil. Mas você pode trabalhar com o seu time, então ela é acessível para todos e para todos os negócios, que é um grande atributo. Tá? E um outro elemento que eu gostaria de destacar nela, talvez os últimos dois, é a simplicidade, né? O que faz com que ela seja democrática também é a simplicidade. A gente consegue entender, conseguimos ler, conseguimos utilizar com diferentes tipos de público, com diferentes linguagens, de diferentes formas, né? Ela não tem muito pirotecnia metodológica, né? E o último elemento, que eu acho esse elemento muito contemporâneo, é o elemento de uma narrativa visual. A ideia é que ela se transforme em algo que é quase uma imagem, é um desenho. Quando você dá um Google de teoria de mudança, você vê uma série de diagramas, de imagens com setas. Isso é uma síntese, que você consegue, ao olhar uma simples imagem, entender um pouco essa narrativa de impacto. E no mundo, né, contemporâneo que vivemos, em que o texto vai perdendo espaço para a imagem, esse é um atributo que eu valorizo bastante. E para completar a conversa que eu tive com o Daniel sobre teoria de mudança, eu quero trazer um trecho do podcast especial do Instituto Sabin, onde o Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto, conversou com o Lucas Harada, sócio do SenseLab, e eles falaram um pouquinho mais sobre o tema. A teoria de mudança, acho que de forma bem... uma definição, é como que você conta uma narrativa de impacto, né? O que uma organização, um projeto, um processo busca, né, mudar ali no mundo, considerando que uma mudança ela depende de vários efeitos, né, vários acontecimentos. Então, como é que você conta essa narrativa usando uma lógica, né, explicando as conexões entre causa e efeito? Então, esse é o grande papel, assim. E aí, acho que a forma de utilizar, né, acho que dá para usar para muitas coisas diferentes, né, seja para um alinhamento estratégico, que é base, né, de um planejamento estratégico, é você definir as bases estratégicas, né, da organização. Então ajuda muito a construir e trazer essa narrativa, né? Então às vezes é como que conta a história, né, do que você está querendo buscar, como é que você explica para as pessoas, né, o que a organização está buscando. Tem toda uma parte também de começar a tangenciar ali a questão da avaliação, né? A avaliação de impacto, porque você tem uma narrativa, você tem ali as bases, né, e premissas de como que você vai chegar numa mudança, então você começa a ter uma base ali do que poderia ser essa avaliação, né, do impacto, que acho que, claro, depende de outros desdobramentos, mas você tem um primeiro olhar, né, para isso. Então, acho que esse é um pouco as formas, né, de como que você utiliza. E aí eu acho que o que a gente trabalha muito no SenseLab é como é que você entende, né, que existe uma abordagem metodológica que ajuda muito nessa construção, mas que no fundo, para cada uma das perguntas, né, que vem dentro de uma teoria de mudança, que geralmente, né, tem 3 grandes perguntas, né, que é para quem, né, que a organização está olhando, quem que é o público de impacto, né? O que a organização vai fazer para endereçar essa questão e quais são os resultados e mudanças esperados, né? Esses 3 acho que são bases, mas para a gente, né, cada uma dessas perguntas ela abre campos assim, né, de discussão, conversas, né, entre pessoas que vão muito além da ferramenta, né? Então, quando a gente pergunta para algumas organizações, né, qual que é o problema social ambiental que a organização está buscando endereçar, e aí tem tanta coisa, né? Tem tanto contexto externo, tem mudança nas questões políticas, né, de alguns países, tem toda uma questão de pandemia que chegou, e aí se fala, nossa, que eu quero mudar no mundo, sendo que o mundo mudou nos últimos 2 anos com uma pandemia, né? Então,
por trás dessas perguntas tem reflexões muito fortes, assim, e aí o que a gente entende, né, muito é que é preciso debater sobre essas questões, né, conversar, alinhar e falar, nossa, talvez, né, para uma organização ou para outra, o foco que a organização deveria ter ter um foco específico. E aí vão ter várias questões do porquê, né? Desde que tem já uma vocação histórica, né? Ou tem pessoas, né, dentro da organização que poderiam, né, influenciar mais em um tipo de desafio ou outro, né? Então tem muitas variáveis dentro desse caminho, né, de construção, que é o que a gente está sempre atento quando a gente trabalha, né, no Sense Lab com essas abordagens, né? Como nós vimos no decorrer desse podcast, a discussão em torno da inovação social evoluiu nos últimos anos, muito impulsionado pelos negócios de impacto e uma nova ótica sobre a filantropia. Mas o que vem pela frente? Para encerrar esse episódio, eu quero trazer 3 tendências desse campo. Em sua última passagem pelo Brasil, eu perguntei para ninguém menos que John Elkington, o autor do livro Cisne Verde, o futuro boom do capitalismo regenerativo, e classificado por alguns como o decano do movimento da sustentabilidade corporativa, ou seja, o pai da sustentabilidade, sobre o potencial do Brasil no cenário das ESG. Ele afirmou que o país tem um grande potencial para explorar os créditos de carbono. Então por isso eu quero trazer um episódio que a gente gravou em março de 2021, onde eu conversei com o Luiz Felipe Adaime, CEO e fundador da MOS, onde a gente falou sobre o mercado de créditos de carbono. Vamos ouvir um trecho. A gente tem essa ideia difundida, né, pela mídia que um crédito de carbono é tipo um pedaço de árvore ou de floresta, ou talvez o CO2, né, o gás carbônico, que é sequestrado do ar. Não é isso, tá? Exemplo, a gente sabe que energia limpa, né, parque eólico, parque solar, emite créditos de carbono, ou seja, eles podem vender créditos de carbono. Cara, um parque eólico não tira CO2 do ar. Por quê? Porque qual é o conceito? Que a energia limpa ela evita a emissão de CO2. Como ela evita? O conceito é, se você tiver um parque eólico, um monte de catavento, lá no Nordeste, por exemplo, no Ceará, que tem pra caramba, ou na Espanha, você tem aquele monte de catavento que some 1 gigawatt de potência, tá? Ao construir aquele parque eólico, você evitou a construção de uma térmica a carvão, que ia queimar carvão para produzir aquela mesma energia. Ia poluir, emitir, digamos, de gás de efeito estufa, 1 milhão de toneladas ao ano. Um crédito de carbono é 1 tonelada de carbono evitada. Então, esse projeto, né, esse parque eólico, vai emitir, depois de ser auditado, certificado e tal, vai emitir 1 milhão de créditos de carbono ao ano. E vai vender para as empresas poluidoras. Aí, o que isso faz? O que o sistema faz? Ele canaliza recursos das empresas que poluem a mais ou intensivas em carbono, né, petroleiras, mineradoras, aviação, etc., para as empresas que poluem menos ou que são carbono neutro, né, ou carbono negativo, tipo a Tesla, tipo parque eólico, parque solar, hidrelétricas e tal. Esse é o conceito. No caso florestal, especificamente, o conceito é similar, né? É só um pouquinho mais tricky aí, porque a gente tem isso na cabeça, né? A gente foi doutrinado a pensar que a árvore tira CO2 do ar. A Amazônia é o pulmão do mundo. Cara, big news para todo mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia é o estoque de carbono do mundo, é diferente. Tá? E ela é o ar-condicionado do mundo, ela regula o clima do mundo. Mas uma floresta madura como a Amazônia, ou como a Mata Atlântica e tal, ela não cresce. Né? Em termos líquidos, ela está sempre igual. Quer dizer, ela decresce até pelo desmatamento. Durante o dia, na fotossíntese, né, se vocês lembrarem da aula de biologia da 5ª série, 6ª série, né, as árvores estão tirando o CO2 do ar na fotossíntese, estão, né, com a energia do sol gerando energia, né, mas à noite elas estão respirando, elas devolvem. Então, elas são neutras em termos de carbono, só que metade de uma árvore é carbono. Né? Se vocês também lembrarem da aula da escola, a árvore é feita de, né, plantas vegetais são feitas de celulose. Celulose é C6, H12, O6, ou seja, metade de uma árvore é carbono. Então, as florestas são grandes estoques de carbono. E aí o conceito é parecido com o do parque eólico.
você tem uma área conservada gigantesca de 150 mil hectares, uma cidade de São Paulo, ao lado de uma área não protegida. A área não protegida, digamos que ela seja desmatada 10% em 30 anos, né? Aqueles 10% de árvore que você vai perder são toneladas de CO2, né, que é aquele carbono que está ali. Quando você queima ou corta a árvore, aquilo é solto para a atmosfera ou via CO, né, que é monóxido de carbono, ou CO2, dióxido de carbono, ou CH4, que é metano, que é o pior gás que existe. Aliás, não é pior, mas é dos piores. É 30 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então, você remunera as pessoas que evitaram essa emissão de CO2 do desmatamento ao proteger aquela área com créditos de carbono. É assim que esses caras ganham dinheiro. Esses caras têm que ganhar dinheiro de alguma maneira. Eles têm que remunerar o trabalho deles e o capital que eles colocaram para comprar aquela floresta. Como é que você remunera? Você emite crédito de carbono ali, e aí grandes empresas, as maiores do mundo, Shell, Apple, Microsoft e tal, vêm ao Brasil, ou à África, o Sudeste Asiático, e compram créditos de carbono e dão baixa neles. Assim, elas estão, né, literalmente ou indiretamente, transferindo dinheiro delas para preservação do meio ambiente, e assim elas mitigam o impacto negativo que elas têm no meio ambiente. Depois dessa conversa sobre créditos de carbono, eu quero trazer outra tendência que a gente deve observar para entender um pouquinho para onde a inovação social está caminhando, que são os empréstimos coletivos. Para isso eu quero trazer um trecho da conversa que eu tive com o Bruno Girardi, gerente de investimento de impacto da Citaui, uma das pioneiras no desenvolvimento de soluções financeiras para impacto social. A plataforma ela foi lançada com o intuito justamente de democratizar o investimento de impacto, e o papel da Citaui é exatamente esse, de conectar investidores de varejo com organizações que estão fazendo um trabalho incrível, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista de impacto. Então, qual é o papel da Citaui? A Citaui, inicialmente, é uma OCIP, então a gente não tem fins lucrativos, então o nosso trabalho não vem de um lucro, ele vem de grandes instituidores e fundações que doam dinheiro para a Citaui para executar esse trabalho, de buscar organizações, fazer uma análise super aprofundada. O ciclo completo é de 12 meses, geralmente, entre o início, uma originação e um lançamento na plataforma. Então, é uma linha de montagem longa e bastante detalhada. Então, usando basicamente 13 anos de rede de relacionamentos que a Citaui tem, e também chamadas públicas, a gente consegue achar organizações com focos que a gente deseja. Geralmente são focos combinados com os instituidores e fundações, né? Quem faz uma doação já tem uma temática que gosta, então pode ser preservação da biodiversidade, pode ser temas urbanos, como geração de renda. A gente é holístico na Citaui e a gente, na realidade, adapta essas rodadas de acordo com as fundações e instituidores. E aí, identificando essas organizações, a gente começa um trabalho bem de funil mesmo, de análise, onde a gente começa com 100x, vai fazendo análise, algumas análises demoram 4 meses, já chama de due diligence, até eventualmente dessas 100, 2 ou 3 conseguirem chegar até a plataforma. Então, é uma curadoria que ela busca organizações que têm impacto comprovado, que têm capacidade financeira para honrar os seus empréstimos, cujos empreendedores têm fibra ética e capacidade de execução também. Então, são 4 pilares muito importantes. E toda a nossa análise ela é feita com essa ótica econômico-financeira, como uma modelagem financeira que um investidor ou um banco de investimento faria, igual, modelagem, e claro, análise de modelo de negócios, mas também uma análise de impacto, entender o quão abrangente ou o quão profundo é aquele impacto e se ele está aderente à tese de cada uma dessas rodadas. E aí a gente lança, no momento que a gente lança, geralmente se esgota muito rapidamente essas rodadas. A gente tem feito rodadas entre 1 milhão até 2 milhões e meio, que geralmente tem mais de uma organização. Então, tradicionalmente, a gente teria 4 organizações, cada uma captando 500 mil, 700 mil, que num tamanho mais ou menos de 2 milhões de reais. E a partir daí se esgota, temos uma base de investidores, esses investidores vão começar a receber relatórios trimestrais ou semestrais, falando da evolução nas vendas, evolução nos resultados financeiros, evolução no impacto. Então, cada organização tem uma métrica diferente. Então, tem organização que a gente vai falar. O número de hectares preservados aumentou de tanto para tanto nesse trimestre, porque novos cooperados entraram dentro do projeto. Esse tipo de informação. E ao longo de todo o período de dívida, que vai de 24 meses até 36 meses, atualmente, a gente pode até expandir isso no futuro,
a gente faz um acompanhamento e capacitação técnica também dos empreendedores. Então, a gente tem um período no início que a gente ajuda com planejamento estratégico, com fluxo de caixa, um pouco com marketing, um pouco de tudo. É lógico que cada empreendedor está num lugar diferente de desenvolvimento e de conhecimento empresarial e de gestão, então é uma coisa muito customizada, não é um grupo que a gente bota e tá todo mundo aprende a mesma coisa. E aí, em meses futuros, a gente passa a fazer um acompanhamento um pouquinho mais leve, a gente continua tendo pontos de contato, no mínimo mensais, com esses empreendedores, para poder entender como é que está o fluxo de caixa, como é que está a evolução, que tipo de ajuda que eles precisam e onde que a gente pode plugar eventuais pessoas para poder ajudar nesses projetos. Isso ocorre durante a vida inteira da dívida dessas organizações. Então, durante até 36 meses, tem gente da nossa equipe lá conversando no mínimo mensalmente, criando uma relação de confiança. Assim como o empréstimo coletivo pode ser uma evolução para a filantropia, eu quero encerrar esse podcast com uma das mais audaciosas tendências que, assim como os créditos de carbono, também utilizam a tecnologia blockchain como base, que são as DAOs. As DAOs, ou Organizações Autônomas Descentralizadas, elas podem ser uma evolução para organizações tradicionais que a gente conhece. E para contar um pouco mais, eu quero trazer um trecho da conversa que eu tive com o Rafael Rodeiro, CEO da Ribon, uma organização que vem fazendo essa transição de negócio de impacto para organização autônoma descentralizada. O que é uma DAO? Olha, sabe cooperativa? Parece muito. Eu acho que é isso. Uma DAO é uma cooperativa, só que ao invés de serem papéis em ações normais, são em cripto. E o que há a diferença entre cooperativa e uma empresa normal é que quem se beneficia, né, o cliente na ponta, ele tem participação ativa, né? Ele tem como se fossem ações da empresa. Uma DAO é isso. E o que a gente está virando, a gente está construindo uma DAO em cima de um protocolo. E essa é a grande inovação de cripto, assim. Como seria uma cooperativa que, em vez de funcionar como parte agrícola, funcionasse em cima de um código aberto, de código open source. Esse foi o grande experimento que foi lançado em cripto, no final das contas, posso dizer, sei lá, 2015, 2016. E as aplicações estão sendo absurdas, assim. Quando você olha a dinâmica, como funciona sem isso e com isso, eu acho que é aí que é um grande benefício para social tech, especificamente social techs. Por que a gente quis virar um social DAO desde o começo, um protocolo DAO, né? A gente ficava incomodado, porque a gente era uma empresa com fins lucrativos no setor filantrópico. Por que a gente ficava incomodado? Não é porque a gente acredita fielmente que quem faz o bem merece ganhar mais dinheiro. Ponto. A gente tem uma sociedade que fala, nossa, se você quiser ser milionário ajudando pessoas, nossa, você é um parasita, assim, nossa, tá bom, tudo bem, difícil de engolir, mas se você quer ser bilionário e não ajudar ninguém, não, aí tudo bem, vamos te botar na capa da revista. É uma construção de valores que está errada, assim. Tem um TED, um dos maiores TEDs do mundo, do Dan Pallotta, você já apareceu aqui no Nova Social, fala especificamente disso, um dos mais assistidos no mundo, perfeito, assim. Dan Pallotta fala porque a nossa visão sobre caridade está totalmente errada. E ele bate de frente contra esse dilema cultural, que é ganhar dinheiro ou fazer o bem. Na verdade, não deveria ter esse dilema. Só que, mesmo a gente não acreditando nisso, e a gente tem essa dificuldade de várias pessoas acreditarem nisso, a gente tem uma dificuldade lá na frente, é estrutural mesmo. Não tem como fugir. Se a gente é uma empresa com fins lucrativos, a gente vai ter acionistas, vai ter distribuição de lucros, dividendos. E a gente vai ter desalinhamento de interesses entre clientes e dividendos, entre acionistas, como, por exemplo, o Uber. Todo mundo, muito fácil de ver o Uber, Facebook. Muito fácil de ver o Uber, por exemplo. Pega um Uber uns 2, 3 meses atrás em São Paulo. Os motoristas não estavam querendo por conta do preço alto da gasolina, e a Uber não aumentava a plataforma. Enfim, as pessoas que estavam fazendo aquilo acontecer não estavam com os interesses alinhados com os acionistas, né? Os investidores da Uber, para receber dividendos. Então, empresas com fins lucrativos, quando elas ficam gigantes, elas tendem a voltar para o lucro. E se volta para o lucro, se perde o contato com quem está na ponta. São interesses diferentes. E se a gente não for uma empresa com fins lucrativos, a nossa outra opção seria uma organização sem fins lucrativos. Não, uma empresa social. E isso, no TED Dan Pallotta, por exemplo, mostra em dados o quanto isso atrasa o crescimento do setor social no mundo. Em números, em dados, é fantástico esse TED, por isso que vale a pena mostrar.
A quantidade de empresas que passaram na marca de 100 milhões e a quantidade de projetos sociais que passaram na marca de 100 milhões. Não é só esse dilema cultural, mas a estrutura não facilita essas organizações ficarem gigantes. E se os nossos problemas são gigantes, as organizações sociais precisam ser gigantes. Desde 2017, 2018, a gente entendeu o DAO. A gente entendeu que DAO é um meio termo, não é uma empresa com fins lucrativos, nem uma empresa sem fins lucrativos. É uma coisa diferente, é um meio termo. Possibilita esse alinhamento de interesses por conta do token. Como? Posso falar mais, mas esse é o porquê. Não tem discrepância entre acionistas, divisão de lucros e pessoas que estão usando a plataforma, se beneficiando delas. Caraca, então é melhor os dois mundos. Não é um nem outro, é os dois. Então, desde sempre a gente quis virar um protocolo DAO e a gente está super feliz de virar agora. Meu caro ouvinte, muita coisa mudou no campo da inovação social desde o nosso primeiro podcast. Fica até difícil contar uma história tão longa com tantos episódios. Nós estamos falando afinal de 100 episódios, mas acredito que a gente conseguiu. A gente conseguiu resumir um pouquinho. Com a ajuda de toda a equipe do Inova Social, a gente conseguiu aqui dar um panorama do que a gente aprendeu nos últimos 100 episódios sobre o que é inovação social. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas não se esqueça de ver o nosso conteúdo atualizado diariamente em inovasocial.com.br e nós nos encontramos no episódio 101. Até lá, tchau!